método centro de gravidade, né? Centro de gravidade também pode ser utilizado para dentro desse corpo de decisões de macroanálise para localizações. E essa abordagem que a gente está vendo agora, né, já é uma abordagem aí para decisão já dentro de utilizando aspectos quantitativos. Né? Então, uma abordagem já da linha quantitativa. Muito bem, dentro do centro de gravidade, a ideia central está na minimização do quê? Dos custos totais de transporte. Então, a linha de pensamento para central aqui na utilização é a minimização dos custos totais de transporte. Ela surgiu nesse sentido. E trabalha basicamente com 3 elementos centrais aqui. A localização do quê? Das fontes de insumo, a localização das demandas, da onde sai para onde vai, em linhas gerais, certo? E o volume transportado nesse meio. Então, esses são os 3 aspectos principais utilizados aqui nesta abordagem. Voltando aqui, então, para o método centro de gravidade. Qual é a ideia? Qual é a ideia do método? Em 3 passos básicos, a gente possivelmente consegue sintetizar a ideia da aplicação do método. Então, vocês já brincaram de batalha naval, não? Quem já brincou aí de batalha naval, tia? Quem é que já pediu batalha naval no Natal? Ou quem já brincou de batalha naval com os amigos aí? Pô, batalha naval é bacana, né, cara? Então, o método centro de gravidade é batalha naval para escolha de localização de instalações, certo? O que a gente precisa? O que a gente precisa? Primeiro, a gente vai ter que ter um grid, assim como na batalha naval. A gente tem que ter um grid. Então, pensem no mapa, né, da região mesmo. Pensem no mapa de onde a gente está buscando a melhor escolha de localização e nós vamos construir um grid ali. Feito? Com esse grid, a gente vai conseguir encontrar aí, né, as distâncias ou os locais relacionados às fontes de insumos, ok? Da onde sai, da onde demanda o que circula nesse negócio. A gente precisa também, dentro desse grid aí, encontrar ou trabalhar, enxergar, né, os volumes transportados. Então, eu tenho as definições das fontes e dos consumos, beleza? Aí, o que circula de um para o outro, qual o fluxo de um para o outro, esses elementos. E, a partir daí, então, calcular as coordenadas definitivas quanto à melhor localização, a partir aí, utilizando tanto as distâncias entre esses pontos e os volumes que circulam aí, que estão dentro do fluxo de trabalho destes pontos que a gente está analisando. Basicamente é isso, é o método centro da gravidade. Vamos para um exemplo. Imaginem vocês aí que a gente tem que definir existe um caso hipotético aqui de um fabricante, certo? E que a gente tem que definir um armazém intermediário para fazer a distribuição, então, do que se produz, vamos pensar assim, dessa fábrica, né? E que a partir dali se distribua para os seus clientes, que no caso são os distribuidores, efetivamente os distribuidores desta fábrica. Então a gente tem que colocar um centro de distribuição. Fábrica, centro de distribuição, para ir atender aos seus distribuidores de ponta. Entenderam a situação? É aí, mas onde é que eu vou colocar esse centro de distribuição? Essa é a pergunta. Onde é que eu vou colocar isso? Como é que eu vou definir isso? Qual a localização aí do meu, posso chamar, como está no exemplo, de armazém? Como é que eu sei? Como é que eu posso aplicar o centro de gravidade? Então, vou aplicar o centro de gravidade agora para definir uma situação semelhante a essa.
Primeiro passo, tem aqueles 3 passos lá que a gente comentou. Primeiro passo, encontrar as distâncias entre fontes de insumos e clientes, né? A partir de um grid, que entra, então, aí é a batalha naval. Eu tenho que pegar meu mapa e enxergar ele dentro de um grid. Por quê? Porque eu preciso definir as minhas coordenadas dentro desse grid. Então, neste caso aqui em específico, a nossa fábrica está localizada em São Paulo. Aí eu olho para o meu grid e aí eu descubro coordenadas x e y, ok? Então eu tenho aqui um plano cartesiano, literalmente eu tenho um plano cartesiano e vou achar as coordenadas, neste caso específico aqui, da minha fábrica. São Paulo, coordenadas 630, 330. Aí eu vou fazer isso para todos os pontos de interesse, né, que estão relacionados com essa decisão. Aí, no caso, onde é que estão as localizações dos distribuidores? Para esse caso aqui, né, para os distribuidores. Eu já sei da fábrica, agora eu vou nos distribuidores. Pô, Presidente Venceslau está na coordenada 120, XY, 120, 510. Bauru, Franca, São José dos Campos. Vou achar os pontos que eu estou analisando e encontrar a coordenada desses pontos. Passo 1. Passo 2. Qual é o passo 2? Eu já tenho as coordenadas. Pô, agora eu tenho que estabelecer os volumes transportados. Então, qual é a movimentação? Qual é o fluxo de São Paulo para Presidente Venceslau, São Paulo para Bauru, de São Paulo para Franca, de São Paulo para São José, de Presidente Venceslau para São Paulo, ok? Vai e volta. É os dois. É de Presidente para Bauru, de Presidente para Franca e assim sucessivamente. Qual o relacionamento? O que eu tenho de fluxo de material entre esses pontos? E aí eu vou ter que quantificar isso. Quantificar tanto o que sai daquele local quanto o que chega para aquele local. Eu tenho que quantificar. No nosso caso hipotético aqui que a gente está trabalhando, no nosso caso didático aqui, então, por toneladas, por 1000 despachos aqui, a gente tem São Paulo 15,5, Presidente Venceslau 2,5, Bauru 5,5 e assim sucessivamente. Neste caso aqui, se vocês observarem, como São Paulo é a grande fonte, porque ele é a fábrica e tudo sai dali e vai para os seus distribuidores, se vocês pegarem nem matematicamente os fluxos de São Paulo vão ser o somatório aí dos outros participantes. Feito? Passo 2. O que falta? O passo 3. E qual é o passo 3? A partir dessas informações fundamentais, eu vou calcular, então, as coordenadas do meu centro de gravidade, que é exatamente o ponto aonde eu vou sugerir como local da minha instalação, neste caso aqui, de um centro de distribuição, de um armazém. Ok? Beleza? Como é que eu calculo? Como é que eu calculo, então, o centro de gravidade? Centro de gravidade, certo? Ele vai pegar, então, eu vou pegar a coordenada de X, por exemplo, vou pegar um local. No caso específico lá, São Paulo. Vou pegar São Paulo. A coordenada X de São Paulo, certo? Multiplicado pelo volume, pelo fluxo que sai e entra de São Paulo. Multiplico isso, ok? Mais a coordenada do segundo ponto, da segunda unidade em análise, multiplicado pelo seu fluxo, pelo seu volume. Certo? E assim vou, somo todos esses fatores e divido tudo isso pelo somatório dos volumes em circulação. Aí eu vou achar a coordenada x. Para a coordenada y, é algo muito semelhante, certo? Só que eu trabalho a partir da coordenada y. Coordenada y vezes o volume respectivo do local que eu estou analisando, mais a coordenada do outro volume vezes o seu respectivo, a coordenada vezes o seu respectivo volume, mais, e assim sucessivamente, dividido
pelo somatório dos volumes que circulam nessa análise. Se a gente observar o nosso caso, na hipótese do nosso caso ali, certo? Vou lá pegar 630 vezes o volume 15,5 mais 120 vezes 2,5 mais, e assim eu vou indo, divido pelo somatório de todos os volumes em circulação, vou ter a coordenada x. Coordenada y, 330 vezes 15,5, 510 vezes 2,5, assim sucessivamente. Divido pelo somatório dos volumes, vou ter a coordenada y. Neste caso aqui, se eu fizer, né, proceder com esse equacionamento, eu vou achar que a coordenada que representa o meu centro de gravidade corresponde a 560, 403. Aí eu vou lá, né, minha batalha naval, vou lá, coordenada, e acho um ponto específico aqui. Neste caso em específico aqui, né, pensando neste caso didático, o ponto, meu centro de gravidade, onde está sendo sugerido a tomada de decisão quanto à macroanálise, é Piracicaba. Feito!